Nós vamos mais uma vez receber o pastor Hans, que o Senhor mandou aqui para nós, para nos abençoar com a palavra. Tem nos abençoado, assim como Paulo diz na palavra de Deus, que nós podemos compartilhar das riquezas espirituais. Então, as pessoas que têm as riquezas espirituais, elas podem compartilhar conosco. Amém? Então, abra o seu coração, abra os seus ouvidos para receber. Marcelo, foi? Ok. We would like to thank you, God, to thank you, Jesus Christ, to send you here, because as Paul say in the Bible, we can share the spiritual richness that God put in our spirit, and we can share that. So we believe that God sent you here to share this richness, this spiritual richness to us, to bring us to a mature Christian faith. First of all, I will give thanks to all of you that were preparing such nice yesterday. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por vocês terem preparado uma noite tão especial como ontem. You were all doing a great work. Vocês todos fizeram um grande trabalho ontem. I think I have to go back to some of the teaching on Thursday, another place. Eu gostaria hoje de voltar a um ensino que eu estava dando na quinta-feira. Eu gostaria de continuar ele hoje. Some years ago I was in prayers. Alguns anos atrás eu estava em oração. And I saw the eye of God, and the compare from the eye of God. Eu estava orando e eu vi os olhos de Deus e eu contemplei os olhos de Deus. Because Jesus is saying that if you shall enter into His kingdom, you have to be born again. Porque Jesus diz que para você entrar no reino dele, você tem que nascer de novo. To be born of the water and to go, the living water and the word and the spirit. Porque para nascer de novo, você tem que nascer da água e do Espírito. The book of Isaiah is a tremendous book. O livro de Isaías é um livro tremendo. When you think that you can only read about Jesus in the New Testament. Muitas coisas que você pode ler sobre Jesus está no Novo Testamento. But the end of Isaiah is all about Jesus coming and the time we are living now. Mas o fim do livro de Isaías, todo ele fala sobre o tempo que Jesus viria e o tempo que nós vivemos hoje. Not many explain how to be born again. Nem muitos explicam da forma correta como nascer de novo. It's also written that no one can come to the Lord without that He is calling. E também muitos falam que nenhum pode vir para Deus ou para Jesus se ele não for chamado. Because no one wants to come to God without the Spirit is coming and pushing. Porque ninguém pode ir para Deus se o Espírito não puxar ele ou não trazer ele. Because before we get born again, we notice it. It's nice. Porque antes da gente nascer de novo, a gente pecava com prazer, porque é bom pecar quando a gente não é nascido de novo. But in Isaiah, mas em Isaías 45, versículo 8. Isaías 45, versículo 8. Quem tem a Bíblia aberta? Verse 8. yes. Abram-se, ó céus, e derramem justiça. Abra-se a terra
para que brote a salvação e com ela a justiça. Eu, o Senhor, as criei. So I saw eyes of God crying, tears was falling down. Eu vi os olhos de Deus chorando e as lágrimas caindo. I saw it falling on dry mount. Eu vi as lágrimas caindo num solo seco e árido. Broken dry mount. Um solo rachado, de tão seco. And the mud started to get soft. Mas aí quando a lágrima cai, esse solo seco começa a se transformar em lama. And more rain, and more water came upon the mud. E aí mais água, mais chuva vem sobre esse solo e vai amolecendo esse solo. If you can read this verse, that the rain is coming from above. Se você for ler esse verso 8, dizendo que a chuva está vindo, Let it flow righteousness. isso está dizendo que está fluindo a justiça de Deus. Let the earth open it and receive it. Deixe que a terra se abra para receber essa água que vem do céu. We are created of mud. The human being is created of the earth and mud. Nós, como seres humanos, fomos criados do barro. So when the love of God, the tear, the water of the Spirit is hitting us, it's a seed for salvation. Então, quando o amor de Deus cai sobre nós em forma de água, que é o Espírito Santo, então a salvação vem sobre nós. Because it's saying that let the water come into the earth or the mud, so the fruit of salvation can be a big tree. Então está escrito que a chuva que vem sobre essa terra, ela traz como fruto a salvação. And the righteousness shall be the fruits also. A justiça deve ser o fruto dessa terra que foi molhada por essa água. And then the Lord cover you from Isaiah 61, Isaías 61, 10 to 11. verso 10 e 11. Pois é imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus, pois Ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Sou como noivo com suas vestes de casamento, como a noiva com suas joias. O Senhor soberano mostrará sua justiça às nações do mundo, todos o louvarão. Será como um jardim no começo da primavera, quando as plantas brotam por toda parte. You see that we have so much to be just rejoice because He cover us and He give us so much good things. Então nós podemos ver aqui que nós temos muitos motivos para nos regozijar, porque Ele nos cobriu com salvação e com justiça. And we shall be almost like a garden with lots of fruits. Então nós devemos ser como um jardim que se apresenta cheio de frutas. You know, if you have a seed and it's very hard grown, or even the asphalt, Se você jogar uma semente numa terra dura e difícil, por exemplo, como um asfalto, a power in the seed is so powerful that it just break through. o poder que está na semente é tão esplêndido, tão poderoso, que ela é capaz de romper esse solo duro ou esse asfalto e sair. What God is creating in you, nothing can stop. O que Deus está criando dentro de você através do Espírito Santo, nada pode impedir. And the same with Jesus. E a mesma coisa com Jesus. He also had to have the power of the Holy Spirit. Ele também teve que andar no poder do Espírito Santo. He was in the desert 40 days praying in the Spirit. Ele estava no deserto orando 40 dias no Espírito. And he came out in great power. E ele veio para fora do deserto em grande poder. So to be reborn Então, para ser nascido de novo, is to have the seed of God inside us. você tem que ter a semente de Deus dentro de você. And then we let it grow. E aí depois isso começa a crescer. Read the Bible. Leia a Bíblia.
So the word of God can start to grow, E aí a palavra de Deus começa a crescer dentro de você. and you go deeper and deeper, E aí você vai mais profundo, mais profundo. and then it will flow more and more. We have to drink and pray within the Spirit and E aí- read the Bible. E aí você começa a orar em línguas e isso começa a fluir de dentro de você. E você começa a orar mais e isso começa a fluir de dentro de você. And after we have been reborn, E depois da gente ter nascido de novo, because I remember, every child is born as a God child. todo mundo, toda criança, ela é nascida como uma criança no espírito. I remember very well when I started to do wrong things. Eu lembro muito bem como quando eu era criança e eu fazia coisas erradas. And it was easier and easier to do wrong things. Era muito mais fácil fazer as coisas erradas do que as certas. In the end, I didn't have any concept anymore. E aí depois eu não tinha concept, Yeah? like, Concept that saying to feel inside you. Oh, don't do it. e aí ele fazia as coisas erradas, mas não existia uma consciência dentro dele que dizia que aquilo estava errado. I refused God's order and it went on for my life. E aí ele refutava ou ele rejeitava a ordem de Deus dentro do coração dele. And I died spiritually. E aí ele era um morto espiritual. My spirit has to be rebirthed. Meu espírito, o espírito dele, o nosso espírito, ele tem que renascer para que a gente comece a andar na vontade de Deus. And I was baptized as a child, Eu fui batizado quando era criança, like many here in Brazil, I think also. como muitos aqui no Brasil foram. Quando nascem, eles são batizados quando criança. But I started to read the Bible. Mas aí depois eu cresci e comecei a ler a Bíblia. I said, wow, I need to believe and then have the baptism. Aí eu vi que na Bíblia está escrito que primeiro eu preciso crer, para depois eu poder batizar. And then I really started to read more about the baptism. E aí eu comecei a ler mais sobre o batismo na Bíblia. That when you go in the water, Que quando você vai nas águas, you make this decision to do it. você faz primeiro a decisão de ir ao batismo. First of all, you get crucified with Christ. Primeiro você, quando mergulha, é crucificado. You become a part of all the things you are doing on the cross. Você torna-se parte de tudo que Jesus fez na cruz. And you are going to the grave with Christ. E aí você vai para a sepultura junto com Jesus. And you get risen. In the same power that raised Jesus from the dead is raising you up from the water. E depois, então, você renasce quando você sai das águas. Você renasce através do mesmo poder que ressuscitou Jesus. É o mesmo poder do Espírito Santo que ressuscita você e traz você ao novo nascimento quando você sai das águas. And Paul is also saying everything is new. E aí Paulo está dizendo na palavra, depois disso, todas as coisas agora se tornam novas. We are new creation. Nós somos uma nova criação. All the old is behind. Tudo que era passado e velho ficou para trás. You are not the same person anymore. Você não é mais a mesma pessoa depois que você se batiza. You are a citizen in heaven. Você agora é um cidadão do céu. You are a son and daughter of God. Você agora é um filho de Deus, Filled with the Holy Spirit in the same power. cheio do Espírito Santo, no mesmo poder de Jesus. Because it's also saying that when you get baptized, you shall receive the spiritual gift. Porque está falando que na palavra diz que quando você é batizado, você recebe junto também os dons espirituais. When Jesus died on the cross, the Spirit shaken whole Jerusalem area. Quando Jesus morreu na cruz, o Espírito Santo, ele chacoalhou toda a Jerusalém e região. A tremendous earthquake. Um terremoto tremendo aconteceu. Everything was shaking. Tudo estava chacoalhando. The sun was dark. O sol ficou escuro. Tremendous thunderstorm and flashing down. Uma tempestade poderosa com muitos relâmpagos. People, they were screaming. Pessoas começaram a gritar. What's happening? O que está acontecendo? It's the last day on earth. Será que é o último dia nosso na Terra? And the curtain in front of the holy, the temple.
A cortina que separava, que estava no templo e separava, nos separava de Deus, ela foi rasgada nesse dia. The power of the Spirit came down and destroyed it from the top to the bottom. O poder do Espírito Santo veio do céu e destruiu a cortina de cima a baixo. It has been movement that I have taken from bottom and up, but it was godless and it was taken from top to bottom. Parece que foi o homem, podia parecer que foi o homem que fez e que rasgou, mas foi o poder do Espírito Santo que veio lá de cima e completou e destruiu o que nos separava. Earlier, it was only the high priest that could go in there one time a year. Antes disso, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para se apresentar diante de Deus. But today, because of blood of Jesus, we can go in the Holy of Holy every day. Mas hoje, por causa do sangue de Jesus, nós podemos ir no Santo dos Santos todos os dias. So when you pray in the Spirit, you are entering in front of the Holy of Holy. Então, quando você ora no Espírito, você está entrando no Santo dos Santos. It's not only just some words. E não é só um monte de palavras ao vento. You are speaking with the person, the Heavenly Father that created everything. Você está falando diretamente com o Criador de todas as coisas. Você está falando diretamente com o seu Pai. And I remember I was reading this, and I said, this is really powerful. Eu lembro que eu estava lendo sobre isso e eu cheguei à conclusão de que isso era realmente muito poderoso. At that time I had diabetes E aí eu tinha diabetes and 2 broken knees e eu tinha 2 joelhos quebrados from an accident. de um acidente. I have been a young man racing, driving on ski. Eu era um homem que não tinha muito juízo e eu andava de esqui na neve, Driving down the mountains. descendo as montanhas esquiando. And one day I was driving too fast. E aí uma vez eu estava dirigindo, eu estava esquiando muito rápido. So I said to Jesus that day, or before I get baptized. E aí um dia eu falei com Jesus, before baptized. Yeah, before baptized. E um dia eu falei com Jesus antes de ter me batizado. I said, Jesus, you see I'm sick, Jesus, o senhor está vendo que eu tô doente? but I trust you that as a new creation, I'm no longer the old one, I will be healed. Mas eu acredito no que o senhor diz na palavra, de que eu sou uma nova criação, então eu creio que eu sou curado, que eu sou um novo homem. And that's, if everything is new, then the old that is broken is the end, that's the past. Então se o senhor está dizendo que tudo é novo, meus joelhos quebrados fazem parte do homem velho, então meu homem novo não tem joelhos quebrados, e eu creio nisso. I was baptized in the ocean, very cold, Eu fui batizado no oceano, muito frio, but inside me every bone was burning. mas dentro de mim todos os ossos queimavam, But the pastor, he was freezing. mas o pastor estava congelando. But I was healed. Mas eu fui curado. And the best of it, that later on, if the devil is coming and accusing me, try to put me in condemnation. Mas o ruim que aconteceu depois foi que o diabo vinha até mim várias vezes e colocava uma acusação sobre mim e queria me colocar em condenação. You remember you were doing that and that in the past? O diabo ficava falando para mim assim: você lembra isso que você fez no passado? Then I said to the devil, oh, that person died. He was buried that day out in the coast. Aí eu falei pro diabo: sabe essa pessoa que você está falando? Essa pessoa aí já morreu. Ela foi enterrada lá na beira do mar. No, you are speaking to the wrong person. Agora você está falando com a pessoa errada. I'm a new creation. Eu sou uma nova criação. You are speaking to a son of God. Você está falando agora com o Filho de Deus. It's better to run off. É melhor você correr. Because I'm in Christ. Porque eu estou em Cristo. And in Christ there is no condemnation. E em Cristo não há nenhuma condenação. No, you understand the scripture also. Agora você também pode entender essa parte da Escritura. But I have to stay in Christ. Mas eu tenho que estar em Cristo.
That's a walk. Isso é uma caminhada, But it's easy to walk mas é fácil andar. if you understand Jesus' rules. E se você entender as regras, Walk with the only thing Jesus wants from us is just a good heart. That's said, Jesus, here I am. o que Jesus espera de nós é um coração puro. Change me, use me. E aí você tem que ser sincero com Jesus e falar com Ele: me mude, me use. Today we shall also have the Lord's Supper. Hoje nós vamos ter a ceia do Senhor. That's also powerful Isso também é muito poderoso, because Jesus is saying that we shall eat or drink of Him. porque Jesus diz que nós temos que comer e beber dele. And He also says that every time we come together and remember Him, Porque ele também diz que todas as vezes que nós nos reuníssemos em memória dele, we shall do it. nós deveríamos fazer isso. Every time. Todas as vezes. Not one time a month Não uma vez por mês, or 2 times a year, perhaps we do in Norway. ou 2 vezes por ano, como fazem na Noruega. We don't remember Jesus all the other Sundays. Nós não nos lembramos de Jesus só nos domingos. No, every Sunday. You come together and remember Him, you shall do it. Todas as vezes que vocês vierem e se encontrarem e lembrarem dele, que vocês façam isso. It's so needed Isso é muito necessário, because we need to be one with Jesus all the time. Refresh, refresh. porque nós precisamos estar unidos em Cristo e nos revigorando e revigorando e revigorando todas as vezes. One time we was in church and for the Lord's Supper. Uma vez nós estávamos na igreja para tomar ceia do Senhor. It was before Hans-Peter and I was traveling around the globe. Isso foi antes de eu e o Hans-Peter começarmos a viajar em volta do mundo. I look in my glass for the blood. I look in the glass for the blood. Ela pegou e olhou dentro do copo dela. I saw all the nations, Eu olhei dentro do copo e eu vi todas as nações, all kind of people. todo tipo de pessoas. And I showed it to Hans-Peter. Do you see all these people? E aí ela mostrou para o Hans-Peter e disse: olha aqui, você está vendo todas essas pessoas? He said, yes. Ele falou: sim, estou vendo. I take the blood for them. Então eu vou tomar o sangue delas. I want to reach out for them. I want to. Reach out for them. Eu quero alcançá-las. And in the blood of Jesus is cleansing. E no sangue de Jesus há a purificação. It's cleansing us from what we have been doing the last week. O sangue de Jesus, ele limpa, ele nos lava daquilo que nós fizemos na semana passada. That's a refreshment for the salvation. Isso é um revigorar da salvação em nossa vida. And the bread is His body. E o pão é o corpo de Cristo. The body, you know, it's written that in His stripes we are healed. Porque na Bíblia está escrito que pelas pisaduras que ele recebeu no corpo, nós somos sarados. So it's healing, Então o corpo de Jesus é cura para você, it's deliverance. é libertação. Therefore, it's so powerful. Então a ceia é muito poderosa. But it's also written one more things before the Lord to make the first supper. Mas também tem algumas coisas escritas que fala sobre antes de Jesus fazer a primeira ceia. But that's thing are not doing. Mas isso que eu vou falar, não são muitas pessoas que estão fazendo isso. Because first of all, Jesus washed the feet to the disciples, to the apostles. Mas a primeira coisa que Jesus fez antes de servir a ceia foi lavar os pés dos discípulos. And Jesus said, "You shall do this." E Jesus disse: você deve fazer isso. I have been speaking about some pastors in Norway, and they said, "Oh, that's too stinky." Aí eu tenho falado sobre isso para alguns pastores da Noruega, e aí eles têm dito assim: mas isso aí já é demais. But yes, it can be stinky.
Stinky. It can be very E eles têm dito assim, mas isso aí, vou fazer isso com todo mundo, fede demais o pé das pessoas. It's about to serve people. Mas isso tem a ver com servir as pessoas. So then we don't look at the water and all the dirty feet. Você não vai estar olhando isso como se fosse a questão da água ou da sujeira dos pés das pessoas. So that's also, you can do sometimes, wash the feet people. Então vocês podem fazer isso algumas vezes e lavar os pés uns dos outros. But you don't need to do that all the time. Mas você não precisa fazer isso também todo o tempo. We have been doing that sometimes. Nós já fizemos isso algumas vezes. When the Holy Spirit had guided us to do it. E quando o Espírito Santo direcionado nós a fazer. I will tell you a story from India. Eu vou falar para vocês uma história que aconteceu na Índia. It was a three days conference. Era uma conferência de 3 dias. And we were speaking in 3 days, all kinds of topics. Nós estávamos falando sobre vários assuntos durante 3 dias. It was a pastor conference with about 350 pastors plus 5. Essa era uma conferência para pastores, tinha mais ou menos 300 pastores. And kids. Crianças. Running around, a lot of people. Crianças correndo ao redor. It was a church organization that has almost burned out. Isso foi uma conferência de uma organização eclesiástica que estava quase fechando. No more power in the spirit. Não tinha mais poder no espírito. So on Saturday in the morning, Kari took all the ladies for one meeting, and I took the man for one meeting. Então no sábado, durante a conferência, Kari pegou as mulheres e levou para um lugar e eu fiquei com os homens em outro. I'm teaching about how to be in the marriage. E aí eu estava ensinando como ser no casamento. How to love each other, help each other. Como amar um ao outro e como ajudar um ao outro. And then, in the afternoon session, we brought them together and all were forgiving each other and crying. E aí depois disso, nós juntamos as pessoas e começou elas a se perdoarem, a pedir perdão e liberar perdão. And that night I should speak about to walk in the power and glory. E aí depois eu comecei a ensinar a andar no poder e na glória. But first of all, the Lord said, read Isaiah 45:8. E aí o Espírito Santo falou para mim, ler Isaías 45, versículo 8. I opened my Bible. Eu abri minha Bíblia. Read this scripture about the glory. We have it there between. E aí eu abri a minha Bíblia e li esse capítulo onde fala da chuva. And rain came down from heaven. E a chuva começou a cair do céu. It was an open air meeting. Esse era uma conferência no espaço aberto. E aí começou a chover. I locked my Bible. Eu fechei minha Bíblia. It stopped raining. E aí parou de chover. Everyone get a little shocked. Todo mundo ficou chocado com isso. But I continued to speak about to walk in the glory. Mas aí eu continuei falando sobre andar em glória. Jesus was walking in the glory. Jesus andou em glória. He had many hard times. Ele teve tempos difíceis. They tried to kill him many times. Tentaram matar ele muitas vezes. But the glory was carrying him in the spirit. Mas a glória carregava ele no espírito. And the same, we shall do the same. E aí nós temos que fazer a mesma coisa. And then I told them that, okay, I will pray for all of you. E aí então eu falei, eu vou orar por todos vocês. You make a line. Faça uma linha. I wash your feet. Eu vou lavar os seus pés. And I will prophesy for you if the Lord speaks something. E eu vou profetizar para você caso Deus fale alguma coisa. Good and bad. Even if you have done something you need to repent for, I will speak straight up. Vou falar a coisa, seja boa ou seja má. Se tem algo que você precisa se arrepender e o Espírito Santo falar, eu vou falar. I will just speak what the Lord is saying. Eu só vou falar o que Deus disser. So I was sitting there praying and washing and prophesying. E eu estava lá sentado, lavando os pés e profetizando. And after that, the pastor they went with the wives and
have the Lord's Supper. E aí após isso os pastores vieram e cearam. And they went for a conference hall. E aí eles foram para o hall da conferência. And we were sitting there to, I think, 3 in the night, 3 a.m. Nós ficamos sentados lá até aproximadamente 3 da manhã, washing feet, lavando os pés, prophesying, profetizando, praying. orando. We were really tired, Nós estávamos muito cansados. so we went to bed. Então nós fomos dormir, né? Fomos para a cama. But I remember I was praying for one young couple. Eu lembro que eu estava orando por um casal jovem. I prophesied for the wife, I not for the husband. Eu profetizei para a esposa e não para o marido. And by the morning, we went to go for breakfast. I think they have been praying through the night, all of the pastors. E aí de manhã, quando nós fomos tomar café da manhã, alguns deles provavelmente passaram toda a madrugada orando. And it was a glory shining out of the conference room. Tinha um brilho de glória na sala de conferência. But I said to Karen, let us just go to the breakfast. We don't want to destroy it. Aí eu falei para Karen, vamos tomar o café da manhã e vamos mexer com isso para não atrapalhar o que Deus está fazendo. While we were sitting there eating breakfast, this young pastor came to us. Quando eu estava lá sentado tomando café, esse pastor jovem veio falar comigo. That I have been prophesied for only the wife. Ele veio falar comigo porque eu tinha profetizado só para a esposa dele. And he, having fighting with God the whole night. E ele brigou com Deus ou lutou com Deus toda a noite. You spoke to my wife and not to me. I am the pastor. You shall speak to me in the morning with my name. E ele falou com Deus assim: você fala com a minha esposa e não fala comigo. E por que o senhor não fala comigo? Porque eu sou o pastor e o senhor só fala com ela. And the pastor, in the morning session or the morning prayer they were praying, it was a huge conference hall. Era uma conferência muito grande. And he said that he was standing behind the corner. Esse pastor estava sentado na lateral, na quina, no canto da sala. And not the older pastor, he went with locked eyes straight to him. In the crowd. He looked it? No, he went with closed eyes. He was just praying in the spirit and walked straight to him. O pastor, ele levantou e com os olhos fechados, sem olhar quem era, ele levantou e foi andando, e aí andou até esse pastor lá and took him like this. E pegou ele assim pela gola. And spoke to this young pastor. E falou para esse jovem pastor. What the God told him to speak. O que Deus falou para você falar? He was so excited. Ele estava muito empolgado. So he came running to the breakfast to tell us. E aí ele veio correndo pro café da manhã para falar para nós. That morning, all of the pastors, they had visions, they saw angels, they saw heaven into heaven. It was a tremendous morning for us. E aí nessa manhã muitos pastores tiveram visões, viram anjos e aconteceu muita coisa e foi muito tremendo tudo que aconteceu. This is the life we are called to live in. Essa é a vida que a gente tem que desejar, que nós somos chamados para viver. I think this man, he was almost in your age. Marcelo? Almost your age. Ele é mais ou menos da sua idade. And in the evening we went with him to his church. In the evening? We went with him to his church. E aí durante a noite nós fomos para a igreja dele. I just have a question because I think I didn't understand. The pastor that went to you and asked why God didn't talk to him was the same pastor that was in the corner? Yeah, was in the corner. O mesmo pastor que veio falar com ele no café da manhã é o mesmo pastor que estava sentado lá na quina, na sala de conferência. And he was down there. God speak to me. God speak to me. E aí ele estava todo feliz porque Deus falou com ele. We must be hungry. Você tem que ser sedento. Sometimes fighting with God. Algumas vezes você tem que lutar com Deus. And we went with him to his church. E aí a gente foi com ele para a igreja dele de noite. A very small church, half of this one.
uma igreja menor do que essa, talvez metade do que essa. But outside they have put up a tent. Mas aí do lado de fora eles colocam uma tenda para que as pessoas possam. And they had some worship song, and then he started to lift arms and start to pray. E aí eles tinham um som de adoração tocando, eles levantavam as mãos e começavam a orar. And people started to come from the village. E aí as pessoas começaram a vir das vilas. The church filled up, the tent filled up. A igreja encheu e as tendas encheram. And out in the street, lot of people. E aí as pessoas que estavam na rua também começaram a vir. All of them gave their life to Jesus that night. Todos eles entregaram a vida para Jesus naquela noite. We didn't need to speak it. We just watching. Não precisou nem da gente pregar. A gente só ficou assistindo. It was the Holy Spirit that pushed the people into church. Foi o Espírito Santo que trouxe essas pessoas para dentro da igreja. God's tear followed upon that village that night. O choro de Deus encheu essa terra do coração das pessoas e trouxe elas. Then people has to go. E as pessoas tiveram que ir. Jesus is saying that I am putting up a table in front of your enemy's eyes. Jesus disse através de Davi que ele ia colocar uma mesa, ele ia preparar uma mesa para que nós nos assentássemos com os nossos inimigos. And so this is the table of the Lord. Essa é a mesa do Senhor. It's free. É grátis. And your enemies and all the troubles is out there. E os seus inimigos e todos os problemas, eles ficam lá do lado de fora. But you receive the power to solve the problem. Aqui na ceia você recebe o poder para solucionar os problemas. You receive the wisdom and knowledge Você recebe sabedoria e conhecimento to take the problems away. para jogar os problemas para fora. Many times we are scared of problems. Muitas vezes nós ficamos assustados com os problemas. But when we start walking and facing the problem, Mas aí quando a gente começa a andar e encarar os problemas, it just disappears. eles apenas desaparecem. It was just some funny trick from the devil. E aí você percebe que eram apenas algumas armadilhas, algumas tentativas do Satanás te enganar. And I know many try to special opening meetings. They invite people to their meetings. They said, Lord Jesus, please come to our meeting tonight. E aí muitas vezes, algumas pessoas, quando elas abrem as conferências ou os cultos, elas têm o hábito de convidar Deus para vir fazer parte do culto. You try to put up a table and invite Jesus to your table. Você monta uma mesa e tenta convidar Jesus para sentar na sua mesa. This is our table. Essa é a nossa mesa. We have nothing to offer. Not even a table. Aqui não tem mesa nenhuma. And if we try to put up something there, Se você tentar colocar alguma coisa ali, it's just rubbish. é só lixo. That's our problems. Esse é o nosso problema. All the voices from the devil that we are nothing. Todas as vozes do diabo que não são nada. And we try to cry, oh Jesus, take care of all this. E aí a gente fica falando, Jesus, por favor, tome conta disso. I don't want to touch that table. Eu não quero tocar nessa mesa. Please come to my table. Ele fala assim, venha você para minha mesa. Eu não vou na sua mesa. So I like when I open meetings, I like to pray, Jesus, let us be with your table today. Quando eu abro os encontros e os cultos, eu falo, Jesus, deixe que nós nos assentemos à sua mesa hoje. Let us attend your meeting. Deixe que nós façamos parte do seu encontro, do seu culto. We shall not speak so much more. We shall also have the baptism. It's up to you and the Holy Spirit. Yes, you know, you can speak so much that you don't remember the beginning. Às vezes a gente pode falar tanto que as pessoas talvez não se lembrem do que falou no começo. Okay, you have it on video, so you can watch after. But Mas tudo bem, você tem isso em vídeo, aí depois você pode assistir, né? I will not look at it because I don't want to look at myself. Eu não vou assistir porque eu não quero ver eu mesmo. But the most important you must remember Mas o que você tem que se lembrar de mais importante is two
it's 3 things we need to do. 3 coisas que nós precisamos fazer. That's the 3 laws of Jesus. Esses são os 3 amor de Jesus. 3 commandments. 3 mandamentos. We shall love God with all we have, and with all our body, all our heart. Nós devemos amar a Deus com tudo que nós temos, com toda a nossa alma, toda a nossa força. And then we see all the grace He's giving us. It's very easy. Aí nós podemos ver que toda a graça que Ele nos dispõe, nós podemos receber com facilidade. And then when I said that 10% belongs to the church, muitas pessoas dizem que 10% pertence à igreja. no, I said 100% belong to Jesus. Não, não é assim. 100% pertence a Jesus. I had to pray and ask the Lord, what shall I use the money for? Eu oro a Deus e pergunto a Ele o que eu devo fazer com tudo que eu tenho, com todo o meu dinheiro. Because you shall love God with everything you have. Porque você tem que amar a Deus com tudo que você tem. So it's also about everything you have. Com tudo que você tem. And then you can also be a happy giver. E aí você vai se tornar um doador And you look in the mirror. generoso e alegre. And you look in the mirror with E aí a big você smile. vai aí você vai conseguir olhar no espelho e sentir alegria e sorrir. And then you shall love your neighbor as yourself. E aí você também tem que amar o seu próximo como ama a si mesmo. That's 2 commandments in one. Esses são os 2 mandamentos. You shall love yourself. Você tem que amar a si mesmo. If you hate yourself, Se você odeia a si mesmo, you will hate the neighbor. você vai odiar o seu próximo. You must love yourself before you can love the neighbor. Você tem que amar a si mesmo antes de você amar o seu próximo. And it's very hard to love yourself. Às vezes é muito difícil amar a si mesmo. Therefore, when I look at the movies, it's hard to love myself when I start to see my age. Quando eu olho, por exemplo, os meus vídeos, é difícil amar a mim mesmo. Eu vejo que eu estou envelhecendo. It's easier for my wife to love me than I love myself. Agora é muito fácil para minha esposa me amar se eu me amar primeiro. But we must love. I have to love myself. Eu tenho que amar eu mesmo. And to manage that, I have said, God, give me your love, and give me the love that how much you love me. Então eu tenho que falar para Deus, para Ele me dar o mesmo amor que Ele tem para me amar, que Ele me dê esse amor para que eu ame a mim mesmo do jeito que Ele me ama. I really need help from God with this. Então a gente precisa de ajuda de Deus para isso. To love myself. I said, please give me that love so I can love myself as you see me. Então Deus, eu peço a Deus que Ele me dê, por favor, Senhor, me dê o amor que o Senhor me ama, para que eu ame a mim mesmo. He loves me so much that He gave His own Son to die for me. Ele me ama de uma forma tão grande, a ponto dele pegar o filho dele, o amado filho dele, e dar por mim naquela cruz. And now I start to understand this love, I can love my neighbor with the same love. E aí quando eu começo a entender esse amor dele por mim, eu consigo dar esse amor para o meu próximo. Then it's easy to forgive E aí fica fácil perdoar. the neighbor when I see how much the Lord has forgiven me. Eu consigo perdoar o meu próximo porque eu consigo entender quanto ele me ama e quanto ele me perdoou. So therefore also Paul is saying that before you take the Lord's Supper, Paulo diz que antes de você tomar ceia, examine your heart, and if you have something with your neighbor, go and clear up with him first. então Paulo diz o seguinte: se você tiver alguma coisa contra o seu próximo, antes de tomar ceia, você vai até ele e se resolva com ele. But this commandment of the Lord is so important. Esse mandamento de Deus, ele é muito importante. And if you have something with your neighbor, you can just make a decision today that tomorrow you will go and clear up. Se você tiver alguma coisa mal resolvida com o seu próximo, você pode resolver isso hoje, ou você pode se decidir hoje e até amanhã você procurar ele e resolver isso com ele. And ask the Lord to give you the grace to do it. É só você pedir a Deus que te dê graça para isso. Because sometimes we have to humble ourselves. Porque muitas vezes, para que você faça isso, você vai ter que se humilhar. So I think we take the Lord's Supper. Então, eu acho que a gente pode tomar a ceia. Remember what I have told you.
Lembre-se do que eu falei com vocês. You get cleansed in the blood. Você recebe a limpeza que o sangue te dá. And you become one with Jesus with the bread. E aí nós nos tornamos um com Cristo através do corpo que é o pão. This is the picture of His covenant. Essa é a figura da aliança. It's His covenant with us about all His promises. Essa é a aliança dele conosco e nela se inclui todas as promessas. And He gave us the Holy Spirit as a security that His promises is true. E ele nos deu o Espírito Santo para morar dentro de nós como uma segurança de que isso é a verdade. God cannot lie. Deus não pode mentir. So remember that God can never lie. When you take this, He will stand behind all His promises. Então, quando você for tomar ceia, se lembre disso. Como Deus não pode mentir, tudo que Ele prometeu está incluído nisso. Você tem como receber, porque Ele não pode mentir. So when you have done something wrong, you don't thank me that you are cleansing me. Então, se você tem alguma coisa errada no seu coração, você pode falar: Senhor, obrigado, porque eu sei que esse sangue está me limpando e me purificando. When you're eating the bread, thank you that you heal me. Aí, quando você comer o pão, você vai dizer: obrigado, Jesus, porque eu sei que você está me curando. It's a, you have to confess and believe. Você tem que ter uma confissão de crer.